Provavelmente há um livro em sua casa, ou até mesmo no seu aplicativo, no seu celular, que você um dia baixou, um livro com o qual você tem um de 2 tipos de relacionamento. Sim, este livro existe na casa da maioria das pessoas. E elas têm um de 2 tipos de relacionamento com este livro. Sim, eu estou falando da Bíblia. E estes 2 tipos de relacionamento são: ou a Bíblia te repele, você sente uma resistência em relação a ela, ou ela te atrai. Por favor, vamos entender isso aqui, porque é muito importante que você perceba isso. Talvez você nunca pensou sobre isso, que você tem um destes 2 tipos de relacionamento com este livro que você tem aí na sua casa, provavelmente, ou até no seu celular. E o que significa esse tipo de relacionamento que você tem com a Bíblia? Então vamos falar sobre este relacionamento em que a pessoa sente que a Bíblia a repele, ou seja, ela sente uma resistência de abrir a palavra de Deus para lê-la. A pessoa que tem a Bíblia e tem esse tipo de relacionamento com ela tem porque ela gosta da ideia de ter. É um livro sagrado, é um livro que contém verdades religiosas, é um livro é o livro mais famoso do mundo, o livro mais publicado no mundo, um dos mais antigos do mundo, e que milhões e milhões de pessoas atestam do seu poder, da sua veracidade. Então, até mesmo por uma questão tradicional, cultural, ela aprendeu a ter uma Bíblia dentro de casa. Então, ela gosta da ideia de ter, mas ela não abre a Bíblia para ler. Ela não se motiva a ler. Por que ela não se motiva? Porque você talvez não se motiva, você que sente isso, tem esse tipo de relacionamento com a Bíblia, por que você não se motiva a abri-la para lê-la? Porque provavelmente você diz assim: olha, é difícil de entender. Eu até tento, eu já tentei, mas eu não consigo entender muito bem. É, eu não sei por onde começar. Às vezes eu leio uma parte, aí eu pulo, leio outra. Eu não sei exatamente o que eu estou lendo ali. Eu chego numas partes assim que eu não entendo nada. Então, essa dificuldade, este não saber por onde começar, te repele. Ou algumas pessoas também se são repelidas pela Bíblia, se sentem repelidas, porque elas sabem no fundo que se elas lerem as Escrituras, elas vão encontrar coisas ali que elas não estão praticando. Então elas pensam assim: bom, é melhor eu não saber. Né? É melhor eu não saber, deixa isso aqui de lado e tal, eu tenho ali, tá ali, mas é melhor eu não saber. Então, muitos têm esse tipo de relacionamento com a palavra de Deus. A Bíblia as repele. E é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que elas não pegam a Bíblia para ler, elas não são capazes de se livrar da Bíblia. Está ali. Elas pensam: poxa, é como se tivesse trazendo algum tipo de boa energia, algum tipo de sorte para elas. Mas é um relacionamento estranho, para dizer o mínimo. Agora, o outro tipo de relacionamento que algumas pessoas têm é que a Bíblia as atrai. Elas se sentem atraídas pela Bíblia. Elas não têm dificuldade de abrir a Bíblia para ler. Mas essas pessoas, podemos dividi-las também em 2 grupos. As pessoas que se sentem atraídas pela Bíblia. Porque algumas pegam a Bíblia Sagrada e o que elas fazem? Elas tratam a Bíblia de forma religiosa, de forma mística. Então elas são acostumadas a ler, provavelmente, algumas passagens fixas, limitadas das Escrituras, como Salmos, por exemplo. Elas, não, eu gosto de ler os Salmos. Para mim, o favorito é o 91, é o 23, é o 27. Eu gosto do Salmo tal, eu gosto de Provérbios. Então, elas têm algumas partes favoritas da Bíblia, mas o resto
98% da Bíblia para elas é uma neblina. Elas não conseguem penetrar por essa neblina. É como se fosse uma cortina que elas não conseguem passar além dela. Então, são pessoas que tratam a Bíblia como uma forma religiosa. Rezam os salmos, né? Oram, rezam os salmos. Sabem que ali tem alguma coisa boa, mas só conseguem pegar a espuma por cima e não conseguem mergulhar, se inspirar pela palavra. E o outro tipo de pessoa que se atrai pela palavra de Deus é como diz aqui o texto sagrado, como o apóstolo Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo, quando o ensinou a ter um relacionamento com as Sagradas Escrituras. Ele disse assim em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. A partir do 14, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então ele fala que Timóteo já tinha aprendido algo dele, como Paulo o ensinou, e que desde a tua meninice sabes as Escrituras Sagradas. Ou seja, mesmo quando criança, alguém tinha ensinado a Timóteo as Escrituras. E veja, você mãe, você pai, a importância, mais do que você mandar o seu filho para a escola, mais do que você mandar o seu filho para a escola, você ensinar as Escrituras, as verdades bíblicas para os seus filhos. Mas é claro, como é que o pai e a mãe vai ensinar as verdades bíblicas para os filhos se nem o pai e a mãe pegam na Bíblia para ler? Como é que o filho vai ler a Bíblia se nunca viu a mãe e o pai ler a Bíblia? Fica difícil, né? Mas Timóteo, desde a sua meninice, sabia as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Olha só o poder das Escrituras. Elas nos fazem sábios para a salvação. Não é sábio para ser um sábio deste mundo, um entendedor deste mundo, mas para a salvação, para a coisa mais importante que existe, que é a eternidade. Pela fé que há em Cristo Jesus. E aí ele conclui dizendo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus, ela inspira e expira o Espírito de Deus. Ela sopra o Espírito de Deus dentro da gente. Quando você tem um relacionamento com a palavra, onde você entende que a palavra de Deus é a mente do próprio Deus, e ali você está buscando a sua vontade, o seu ensinamento, então essa palavra se torna espírito, e ela entra, ela penetra em você e te instrui, te corrige. Quantas vezes a pessoa que tem esse tipo de relacionamento com a palavra muda uma maneira de pensar, uma maneira de agir, porque ela leu algo a respeito. E ela submete a sua vida à autoridade da palavra. Então, minha vida mudou quando eu comecei a ter esse relacionamento com a palavra de Deus. As minhas amizades mudaram. O meu comportamento comigo mesmo mudou. A forma que eu tratava o meu corpo mudou. Os hábitos, os objetivos e propósitos de vida mudaram quando eu comecei a tratar a palavra de Deus como ela é, divinamente inspirada. Ela é o ensinamento da mente e da vontade do próprio Deus. Então, quando eu permiti que essa palavra entrasse em mim, ela me transformou. Me formou e me transformou. E isso pode acontecer com você. E o melhor, de graça. Está aí na sua casa. Mas se você não vencer essa barreira, que é espiritual, eu posso lhe dizer, é uma barreira espiritual, porque há pessoas que podem pegar um livro de 500 páginas, de uma história de ficção, escrita por um autor perturbado, elas pegam esse livro de 500 páginas e elas leem uma semana, o livro inteiro. Elas passam horas, elas varam a madrugada lendo. Mas elas não conseguem ler um versículo da Bíblia. Não conseguem abrir a Bíblia para ler uma palavra, um versículo. Isso é espiritual. Se você não entender que
essa resistência que você sente de pegar a Bíblia e abri-la para ler é espiritual, se você não entender isso e lutar para vencer isso, você sempre será escravo desse espírito que não quer que você tenha contato com a mente de Deus. Você tem que vencer essa repulsa. Você tem que vencer essa resistência. Porque há algo do outro lado, há algo no livro sagrado que vai transformar a sua vida. E esse mal não quer que você tenha acesso a isso. Quer apenas que você fique dependente de outras pessoas, como muitos cristãos de internet hoje, que dizem assim, não, pastor, o senhor fala comigo. Não, o senhor lê, eu não entendo, o senhor fala para mim. Ela quer comer pelas mãos dos outros. Quando Deus deixou as escrituras sagradas preservadas para nós. Você não tem ideia de quantas vidas foram sacrificadas, quantos sofreram, foram torturados para preservar as escrituras sagradas, para que elas chegassem aos nossos dias e tivéssemos livre acesso a ela, como temos hoje. Se você tivesse essa consciência, você jamais deixaria de pegar a sua Bíblia todas as manhãs para ler, nem que fosse um versículo. E aí você teria uma vida transformada e seria formado por Deus. Então eu te pergunto, para concluir, a Bíblia, ela te repele ou te atrai? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!